Saudações, gente bonita, muito bom dia. Em Goiás são 6 horas e 45 da manhã, fazem 16 graus Celsius. Mestre Leider aqui falando. Tá 16 graus assim, né, naquelas condições de medição meteorológica, livre do vento e tal. Porque tá mais frio que isso, gente, nossa senhora. Mas vamos começar nessa manhã geopolítica com alguns fatos interessantes. Primeiro deles, de longe mais importante, nós temos falado nesses últimos dias sobre a situação dramática, eu diria patética, da economia dos Estados Unidos. Certo? Os Estados Unidos se lascaram mesmo. Uma sociedade... Ontem eles mostraram um dado que eu achei interessantíssimo a respeito do número de serial killers. Os Estados Unidos têm mais da metade dos serial killers do mundo. Cara, que sociedade doente. Mas é compreensível, porque é uma sociedade que vive para guerra. Roma também, né? Várias sociedades, os assírios, os astecas. Não é a única sociedade da história humana que vive para guerra. Aliás, o Ocidente, como ele não produz riqueza, ele rouba. A história do Ocidente é a história da guerra. Mas a questão nem é essa. É que é uma mistura de viver para guerra com um individualismo doentio. Sabe, o espírito comunitário, ele existe nos estados menos povoados, menos populosos dos Estados Unidos. Ele parece que ainda existe. Não todos, naquela região bovina, vamos colocar assim, onde eles criam gado, Wyoming, Montana, Idaho, chamam Dakota, né? Nebraska, ao que parece, as pessoas são muito individualistas, só que na defesa da própria propriedade. Nova York, Los Angeles, essas grandes cidades, creio que as pessoas não sabem nem o nome dos vizinhos e nem se importam também. Então, o espírito comunitário, onde ainda existe nos Estados Unidos, é basicamente no cinturão da Bíblia e nos Apalaches. De modo geral, o país é profundamente individualista. E, inclusive, eles foram hábeis em transformar as características de uma sociedade capitalista em uma sociedade da sociedade humana, como se fosse da sociedade humana. Eu vejo muita gente falando, o ser humano é assim mesmo, é a natureza humana. Gente, não é. Se vocês querem ver a natureza humana, vão numa tribo. Certo? Vão numa tribo. América do Sul, África, Austrália, Nova Guiné. Vão numa tribo. Aí vocês vão ver a natureza humana. Não confundam as características do capitalismo com as características da espécie humana. Muita gente faz isso, a grande maioria. O ser humano é assim, não é. O capitalismo deixa os seres humanos assim. E não é uma questão de modernidade, porque os chineses, os vietnamitas, os tailandeses cooperam bastante, são solidários. Veja os palestinos. Não confundam a humanidade com o capitalismo. Deixa eu mostrar a tabela aqui para vocês. Vocês viram? A diferença brutal. Olha, gente, cara, ó.
Esse dia nós estávamos falando em plantinhas. Cara, a planta é essa aqui. A moringa. Olha o tanto que ela é produtiva. Isso aqui produz essas vagens que vocês estão vendo. Produz uma semente com 36% de óleo e muita proteína. Pode ser usada como azeite. Essas flores são ótimas em saladas, se alimentam abelhas. As folhas jovens também são uma delícia, ardidinhas, como que um agrião da boa cepa. A madeira não presta, mas a lenha é bastante razoável. Da raiz você faz remédio. E da casca de quando você extrai o óleo da semente, você purifica a água. Literalmente igual cloro. Só que sem cloro. Então assim, ela serve para alimentar gado. Qualquer tipo de gado, ovino, bovino, caprino. Teor de proteína alto. Alimenta peixe. Aves. Então é uma planta extraordinária. Extraordinária mesmo. Indiana. Mas voltando ao caso, a questão dos Estados Unidos serem uma sociedade doente é exatamente a soma de serem ao mesmo tempo resultados do experimento capitalista, né? Individualista ao extremo. Porque o que foi a história dos Estados Unidos? Um grupo de sonegadores de imposto, contrabandistas das cidades da costa leste se unem a ladrões de terras e assassinos de indígenas um pouco mais a oeste. Da soma desses dois tipos de personalidade, contrabandista, sonegador de imposto, ladrão de terra e genocida, com crentes malucos, porque vamos dar nome aos bois, não são cristãos, são evangélicos desde o início. Tanto que a Ku Klux Klan, por exemplo, é ser católico. São evangélicos. Então soma isso. Ladrão de terra, genocida, assassino de indígena, contrabandista, sonegador de imposto e crente numa mesma sociedade. Espera dar alguma coisa boa. Porra, camarada, você sabe que não vai dar, né? Não vai rolar, né? E não deu. Eu tava, inclusive, comentando lá no grupo que é possível uma pessoa estar na 11ª geração de cidadãos americanos. Cidadão não existe cidadania nos Estados Unidos, né? Você pertence ao mercado. Que participou de guerra. Guerra de Independência, 1776, 1783. Ok. Aí depois, vamos supor, terminou essa 1783, teve a Guerra Anglo-Americana, 1815. Terminou essa guerra, teve a guerra contra o México, vamos pôr, a terceira, né? Por volta de 1830, 1845. Tem várias fases. Terminou essa guerra. A minha amiga não veio. Terminou essa guerra. Teve a Guerra de Secessão, no caso a Quarta Guerra. Terminou a Guerra de Secessão. Teve a Guerra Hispano-Americana, a quinta, né? Aí depois teve a Primeira Guerra Mundial, sexta. Terminado essa, Segunda Guerra Mundial e Guerra da Coreia, sétima. Terminado essa, Guerra do Vietnã, sétima. Terminado essa, gente, a dona Neuza
faz o pão de queijo ao vivo. É o melhor da feira, o melhor de Goiás. E aqui, tem que mostrar para vocês. Olha lá, peraí. Comendo pão de queijo, olha que gracinha. Aqui em Goiás a gente começa cedo no que é bom. Aí vocês pensam, gente. Em vez de estar na feira, né? Sei lá. Tem de tudo. Ó. Comendo pão de queijo. Eles estão fazendo guerra, mas vamos voltar. Depois da guerra do Vietnã, começou a guerra contra as drogas, os cartéis colombianos e tal. E o interessante dessa guerra contra as drogas é que a droga só aparece onde os Estados Unidos também aparecem. Certo? Colômbia não tinha tanta droga antes dos Estados Unidos entrarem. O México não tinha tanta droga antes dos Estados Unidos entrarem. O Afeganistão é o melhor exemplo, porque lá tem estatística. O Afeganistão... Aqui, ó, gente, outra barraca boa é essa aqui, ó. O negócio aqui tem qualidade. O sol bate bem né? Você precisa ver, gente, né? Agora não tá tão de frente, não. Mas você sabe que o sol muda de posição, nasce ao longo do ano, né? Agora ele tá muito deslocado pro sul. Mas quando chega na época dos equinócios, setembro e março, ele fica bem na frente da rua mesmo. Você não enxerga um passo ao trem. Mas voltando ao caso. Antes da guerra, o Afeganistão é um país islâmico que não produzia ópio. Começa a guerra, o Afeganistão começou a responder por 95% do ópio do mundo. Quando o Afeganistão venceu a guerra, o Afeganistão parou de produzir ópio. Então é uma coincidência, né, se é que vocês me entendem, muito grande, que onde os Estados Unidos entram, os Estados Unidos consomem metade das drogas do mundo, do planeta, a droga chega. Doido, né? É muita coincidência. Coincidência demais da conta. Então, assim, esse esquema de guerra contra as drogas... não adianta, né? Eu queria mostrar o trem pra vocês, mas vou mostrar mesmo sem eu querer, que ele tá chegando. Então, assim... Teve a guerra contra as drogas, acho que já é a nona, né? E aí, depois teve a guerra contra o Iraque, né? Passo seguinte, 10ª. E a guerra contra o Afeganistão, 11ª. E agora estão indo para 12ª e última. Porque agora, olha só a loucura. Os Estados Unidos, endividados até a alma, sem capacidade industrial, sem Estado organizado, eles querem enfrentar ao mesmo tempo a China por Taiwan, o Irã pelo Estado ilegítimo e a Rússia pela Ucrânia. E lembrando que esses 3 últimos estados, eles não existem, são ficções. Foram criados pelos Estados Unidos. O Estado de Israel foi criado pelos Estados Unidos. Foi invenção anglo-americana. 1948. A Ucrânia nunca tinha existido, nunca, pode procurar o mapa que for, a Ucrânia nunca tinha existido como Estado independente. Sempre foi uma parte da Rússia. Certo, a Ucrânia surge em 1991. Taiwan também passou o tempo sob domínio de potências estrangeiras, por causa do colonialismo, né? Mas Taiwan sempre fez parte da China. Certo? Se tornou independente, graças aos... não é independente, rebelde. Graças aos Estados Unidos em 1949. Então são países inventados. Israel inventado em 48, Taiwan inventado em 49 e Ucrânia inventado em 1991. Os Estados Unidos estão indo para a Terceira Guerra Mundial por causa de países que não existem. Certo? Que não existem. Para causar guerra contra as potências eurasianas. Lembrando que os Estados Unidos não estão dando conta de vencer os Houthis. Ontem os Houthis deram a segunda saraivada de mísseis contra um porta-avião famoso dos Estados Unidos. Gente, quanto tempo eu não disse aqui
que porta-avião não passava de uma banheira lenta, que era basicamente um alvo gordo, lento, fácil de ser atingido. Criou-se toda uma mística em torno dos porta-aviões. O porta-avião custa dezenas de bilhões de dólares e não sei o que, o porta-avião isso, porta-avião é uma banheira velha. Pode ter feito algum sentido lá nos anos 80, antes da invenção dos mísseis hipersônicos, certo? Agora, o que é o porta-avião? É uma banheira lenta, cara. Os Houthis deram a segunda saraivada, e se deram a segunda, é porque ele não conseguiu fugir. Deram a primeira, né? Atingiu certamente, e aí eles não conseguiram fugir direito, deram a segunda. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês: vão dar a terceira. Os americanos e os britânicos atacaram Sanaa, né, capital dos Houthis. Mas para fazer o quê? O de sempre, né? Matar civil. Porque os guerreiros Houthis não estão na capital. Não é bunda mole. Os americanos podem até estar em Washington, né? Mas os guerreiros Houthis não estão na capital, né? Eles estão esparramados pelo mar, pelo deserto, pelas montanhas. Então é só para prejudicar, só para fazer mal à população civil. Igual o Estado legítimo faz em Gaza, igual a Ucrânia fez no Donbass por 8 anos. Certo? É isso. Essa é a verdade. E crua, essa é a verdade. Então, gente, os Estados Unidos estão para caçar pela 12ª vez. Sabe, não tem descanso. Em 241 anos de existência como país independente, os Estados Unidos só tiveram 6 anos de paz. 6 anos de paz em 241. É uma nação que vive para guerra. E isso traumatiza as pessoas. Pessoas traumatizadas traumatizam filhos, que traumatizam netos. Como eu disse, 12 gerações são possíveis só com guerra. Com guerra. Guerra, vocês sabem o que acontece em guerra, não sabe? Vocês imaginam o tipo de coisa que se vê e que se faz numa guerra. Por isso que os Estados Unidos têm metade dos psicopatas serial killers do mundo. É uma nação de gente doente. Sabe, tem o caso famoso, o cara que fez lá, né, a coisa horrível queria me sentir vencedor ao menos uma vez. Olha só, cara, mas isso é sintomático. Como assim queria me sentir vencedor? O que é vencedor nos Estados Unidos? É quem bate, é quem mata, é quem tem, é quem rouba, é quem engana, é quem mente. É uma sociedade doente. Os Estados Unidos são uma sociedade de gente doente, mentalmente doente, moralmente doente. Nosso trem hoje, como eu disse, esse tá grande. Moralmente doente, são pessoas doentes. Sabe, os Estados Unidos e os crentes dos Estados Unidos, que é da onde veio, não se enganem. Teologia do domínio, esses crentes evangélicos que estão aí no Brasil, vieram todos dos Estados Unidos. O racismo, vocês acham que o racismo realmente surgiu na Alemanha? Quem vocês acham que a Alemanha se inspirou? Foi nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow. Na maior parte dos Estados Unidos, até a década de 1960, era proibido casamento interracial. Certo? Isso são os Estados Unidos. A verdade seja dita, é isso. Essa é a civilização que está indo, finalmente, né? Finalmente vai embora. Correto? Finalmente, ó, tá terminando o trem. Uau! Esse foi grande. Tá. Quando chega a época de plantio, preparar a terra, esses negócios, e agora os chineses também, porque catalão vendia basicamente adubo, né? Fertilizante. Só que quando os chineses entraram com mais afinco, começou o processamento de outras coisas. Vermiculita, lantânio, nióbio, aumentou. Então o volume de exportações cresceu muito. Como não processa aqui, né? Brasil, né? Nós tivemos presidentes liberais, neoliberais, que trabalharam para os Estados Unidos para desindustrializar nosso país. O Collor, Itamar Franco, eu não sei porque que as pessoas perdoam o Itamar Franco. O Itamar Franco privatizou mais que o Collor. Certo? Itamar Franco privatizou mais que o Collor. Fernando Henrique Cardoso
E depois a dupla de demônios, o golpista e o miliciano. Esses caras arrasaram o Brasil. De toda forma, gente, voltando ao assunto inicial, entendam que a péssima ideia, como disse Mohandas Gandhi, que foi o Ocidente, tá para ter fim. E no próximo vídeo eu quero falar um pouco de Austrália, quero falar um pouco de Canadá, que estão indo pro buraco também, e quero falar um pouco da parceria entre chineses e árabes. Até mais, gente. Fique com essa manhã linda e gloriosa de Goiás.